Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Hoje eu tô aqui no meio das abóboras. Tô com a ideia de fazer um doce aí. E aí eu vim procurar umas abóboras maduras. Eu vi algumas pequenas. Eu acho que eu vou pegar as pequenas mesmo. Umas 2 ou 3 já dá pra fazer um doce. Só que não tá dando pra ver elas de longe, então eu tenho que procurar. Eu sei que tem porque eu vi ontem. Deixa eu ver onde é que foi. Aqui, já tô vendo. Tem 2 aqui. Duas bem bonitinhas, bem madurinhas. Para fazer o doce ela tem que ser bem madura. Ali tem outra. Mas ela é grandona. Então eu vou pegar as pequenas mesmo. Eu sei que tem mais por aí. Tem para todo lado aí. Acho que 13 ia ser um número perfeito. Já que elas não são tão grandes, né? Vou largar aqui no caminho. E vou procurar. Tem essa aqui, mas ela não tá bem madura. Mas acho que eu vou colher ela mesmo. Tá ótimo. Colho elas agora. E à noite que eu tenho mais tempo, eu começo o projeto do doce. Ó, já é de tardezinha. Ainda tenho outros afazeres. Então já colhi aqui as abobrinhas. 3 unidades eu vou usar. Poderia ser uma grande também, poderia. Mas eu não quero desperdiçar elas, né? Também daria para fazer chimia. Dá para fazer um monte de coisa com essas abóboras. Mas a ideia hoje é fazer um doce. Um doce que eu nunca fiz. Eu comi muito, mas nunca fiz. Aquele que tu deixa de molho no cal. Descasca a abóbora, pica. E aí deixa ele uma noite de molho no cal. É cal de construção mesmo, a minha mãe usava. Mas eu nunca fiz, eu só vi ela fazer. Então eu vou testar e ver o que vai dar com esse doce aí. Acho que vai ficar bom. Então, pessoal, a preparação do doce eu já comecei lavando os vidros. Lavei as tampinhas, coloquei água fervente neles todos para ficar bem esterilizado. E também ontem à noite eu já preparei a abóbora. Aí, pessoal, eu peguei um baldinho de nata que eu tinha. Poderia ser uma bacia grande, alguma coisa assim, mas eu não tenho nenhuma bacia que fosse caber tudo isso aqui, ó. Aí eu peguei aquelas 3 abóboras, descasquei, piquei do jeito que eu queria, coloquei no baldinho. E aí eu coloquei 2 colheres de sopa de cal virgem. Daí eu coloquei e enchi de água, né? Então coloca a abóbora no balde, 2 colheres de sopa de cal e enche ela de água até em cima. E aí eu deixei desde ontem à noite. Sei lá, umas 9, 10 horas eu coloquei ontem.
fica em média aí 8 a 10 horas de molho, tá? Não precisa nem muito, nem pouco. Se botar muito pouco também não vai fazer o efeito do cal que a gente quer, né? O cal aqui vai servir para essa abóbora ficar durinha, assim, tipo, que daí tu vai cozinhar e ela não vai desmanchar. Geralmente a abóbora, quando tu cozinha, ela vira chimia, né? Fica mole, desmancha. E aí a ideia do cal é justamente que ela fique pedaços no doce, tá? Vai ficar durinha, assim. É como se criasse uma película em volta dessa abóbora aí, pra ela ficar no formato de abóbora mesmo e não desmanchar. Então, agora que eu já estou com os vidros lavados ali, eu vou tirar eles da pia e eu vou lavar essa abóbora. Lavar bem lavadinho para tirar todo o resquício de cal, ó. Dá pra ver por cima aí que tem uma película de cal. Aí eu vou lavar bem essa abóbora para tirar o cal e depois nós vamos para a panela. Agora sim, nós vamos lavar bem essa abóbora. Ó, dá pra ver que tá bem esbranquiçado por baixo. Vou lavar bem esse baldinho e começar a lavar as abóboras de uma por uma, para tirar bem esse resquício que fica de cal. Depois eu vou encher esse balde d'água de novo e vou deixar de molho um pouquinho até que eu prepare a calda. Aí ele já vai ajudar a tirar um pouco mais. Que a função do cal é só isso, é manter essa abóbora durinha. Aí, como eu falei no início do vídeo, eu não lembrava a quantidade. Aí eu mandei mensagem para minha mãe, ela disse que usa 2 colheres de sopa para fazer uma panela bem cheia. Então, eu também usei 2 colheres de sopa. E vamos descobrir se eu fiz tudo certo no final, né? Se der ponto no doce é porque eu fiz tudo certo. E aí, como eu sempre tenho que inventar, eu vou fazer com açúcar mascavo, porque eu não tenho açúcar branco aqui na cidade. Ou melhor, aqui no sítio. Geralmente a minha mãe faz com o branco. Mas eu vou usar o mascavo porque é o que eu tenho aqui, né? Doce por doce, vai ficar doce igual. Só que geralmente o mascavo adoça menos, né? Então eu vou ter que botar um pouquinho mais. Mas, enfim. Também seria bom colocar aqui nesse doce especiarias. Cravo, canela em pó, canela em pau. Tem outras especiarias aí que eu não tô lembrando. Mas que eu tenho aqui é só canela em pau. Cravo eu acho que não tem mais, eu vou até dar uma olhada. O anis também dá um gostinho bem bom, anis estrelado. A gente geralmente usa ele bastante no chimarrão, né, o anis. A canela também eu uso no chimarrão. Por isso são coisas que eu realmente sempre tenho em casa. Mas não sou muito de fazer doces assim, então não tem outras coisas. Mas eu sei que existe várias especiarias por aí que o povo usa em doces. Lavo bem para tirar bem o cal. Tem alguns que estão mais brancos, ó. E aí eu fui dar uma pesquisada também antes de fazer. Então é o seguinte, a cal virgem, ela, que é a que a minha mãe usa nesse doce, tu compra especificamente cal virgem, mas tu vai comprar na madeireira igual, tá? Que ele é, digamos que o mais forte é o cal virgem. E aí a cal hidratada, que é essa que o povo usa para fazer pintura,
Como já diz o próprio nome, é hidratada, só é misturada com água, tá? Então ela vai ser um pouquinho mais fraca do que a cal virgem. Essa é a diferença. Mas cal por cal é tudo a mesma coisa. É tudo subprodutos de uma pedra que eu não vou lembrar o nome. Mas deve ter alguma coisa a ver com cal, né? O nome. Então a diferença da cal hidratada é só porque ela tem água misturada. Aí ela se torna um pouco mais fraca. Mas no fundamento é a mesma coisa. É o mesmo produto. Ó, gente, essa parte aqui eu tenho a impressão que ela tá bem mais molezinha do que o resto. Que é a parte onde ficaria as sementes. Bom, tô lavando tudo aqui bem lavadinha, água corrente. E vou deixar de molho, então, nesse balde. Então, aí, já terminei de lavar, já tô enchendo o baldinho pra deixar com água aí. Vou tirar mais qualquer resquício. Enquanto isso, eu vou preparar uma calda de açúcar mascavo. Bom, eu vou usar essa panela aqui. É uma panela super antiga. Vai ser ela mesma. Então, pessoal, já fui buscar meu açúcar. Ó, vou usar esse pacotinho de 500 gramas de açúcar mascavo. Vou usar tudo isso. Acho que doce demais não vai ficar. Porque é bastante abóbora. Lembrando que eu coloquei aí 3 abóboras pequenas. Poderia ser também uma grandona. Encheu esse baldinho, ó, tá bem cheio. É um baldinho de 3,6 kg. Ele tá bem cheinho de abóbora. Então, para esta quantidade, eu tô usando 500 gramas de açúcar. Então, gente, já coloquei aqui a minha panela com açúcar. O fogão aqui tá em fogo baixo. Já coloquei meio copo de água. E aí eu vou deixar dar o ponto aí nessa calda. Se ela estiver bem grossa, assim, uma calda grossa. Daí eu coloco mais água e coloco a abóbora dentro. E eu já tava aqui garimpando as minhas especiarias. Já achei alguns anis para colocar também. Então, pessoal, tá fervendo aí meu açúcar, ó. Isso aqui é uma calda quase como se fosse para pipoca. Pipoca com açúcar mascavo é super mais fácil de fazer do que açúcar branco. Pra dar o ponto. Ó, tá chegando o ponto já, ó, tá bem grossinho. Então eu vou colocar aí dentro as minhas abóboras que eu já escorri a água do baldinho. Vou colocar elas aí. E, gente, é um pouquinho difícil eu filmar e fazer as coisas sozinha. Mas vai dar certo. E caiu só uma abóbora em cima do fogão, só um pedacinho, só para não dizer que deu certinho. Ixi, acho que encheu demais a panela quase, pessoal. Ó, tá cheinha, cheinha. Então, eu vou colocar aí minhas especiarias. Ó, aí tem anis estrelado, picadinho, tem alguns cravos e 2 pauzinhos de canela. E eu vou largar aqui no meio. Que essas especiarias é só pra dar aquele tchan, sabe? Aquele gostinho diferente. E agora eu vou colocar água. Eu coloquei mais ou menos uma meia chaleira d'água. Não sei bem quanto tem essa chaleira, mas deve ser um meio litro d'água. Eu procuro não botar demais também, porque senão fica muito aguado. Mas a ideia aqui é ficar tipo um doce em calda e não ficar
uma calda grossa, tá? É pra ficar mais aguado mesmo. Então, pessoal, voltando aqui, eu já coloquei a água, ó. Deve ter sido 1 litro d'água, tá? E aí eu vou tampar essa panela, vou levantar mais o fogo e deixar cozinhando aí. Quando tiver quase, a gente volta aqui. Então, gente, voltei aqui com o doce. Ó, não repare essa cor escurecida, é por causa do açúcar mascavo, tá? Se tu fizer com açúcar branco, ele não vai ficar escuro. Assim. Ó, tipo aqui. É resíduo do açúcar. Gente, já tá cozinhando aqui uns 45 minutos, ó. E a abóbora tá inteirinha. Se não tivesse colocado o cal, ela já tinha desmanchado, tá? Já tinha virado chimia. Então, eu vou desligar aqui e já vou colocar nos vidros que eu lavei, desinfetei. Pra colocar neles, né? Deixar já tudo separadinho em porções. Pensa, gente, num cheirinho gostoso que tá essa casa. Eu tava lá pra baixo, lidando nas coisas lá, colhendo. Quando chega aqui na área, já dá pra sentir o cheirinho de canela com cravo. Tá um cheirinho muito gostoso. Então, eu vou pegar isso aqui e já vou colocar nos vidros. Então, gente, eu vou já começar a colocar no vidro. Porque eu vi uma dica aí de alguém que tava fazendo uma chimia, eu vi num vídeo, que se a gente colocar direto, assim, bem quente no vidro e fechar, as coisas duram mais. Então, eu vou fazer isso. E também, quando tu coloca bem quente, tu já fecha na hora a tampa, e aí ele dá o vácuo, sabe? Quando tu vai abrir e precisar tirar o vácuo do vidro. E isso ajuda muito a durar mais as coisas, né? Não adianta eu produzir um monte e não saber manejar para as coisas durarem, porque tu vai colher tudo meio junto, né? As abóboras, ainda se tu colher ela e deixar ela numa prateleira, aí ela dura um tempão, sem mexer. Corta com o cabinho e ela vai durar. Mas, digamos que ela foi picada por algum bichinho que ela tem um furinho, ela vai estragar muito rápido. Então, tu tem que já começar a preparar ela para ela durar mais. Ó, tô com o vidro cheinho. Agora é só botar o caldo e aí tampar para dar aquele vácuo legal. Então, gente, eu consegui encher os 4 vidros de abóbora, mas faltou calda. Então, eu tô preparando na panela mais um pouquinho. Coloquei um açúcar, uma água e vou deixar dar uma encorpada. Ó, fica assim, ó. Geralmente, ó, ela fica tipo uma crostinha por fora. Por dentro ela tá massinha. Geralmente, se tu cozinhar a abóbora normal, pura, ela desmancha. Ó, mas o caldo dá essa crostinha nela. Que ela fica durinha por fora. Senão ela viraria uma massa assim, mole, né? Ó. E tá bem gostosa, eu já comi alguns pedaços. Tá muito bom. Conserva o gostinho da abóbora com um pouquinho de canela e cravo e o doce do açúcar. E as 500 gramas de açúcar de açúcar mascavo que eu botei, não ficou aquele negócio assim super doce, enjoativo, tá? Ele fica doce. Não é super doce. Se fosse açúcar branco, estaria bem doce, bem puxado no açúcar. Tá muito gostoso.
Quem quiser faz em casa aí. Depois coloca aí nos comentários que fez e deu certo. Tá? E o cal não faz mal nenhum, tá? Eu coloquei, deixei de molho, depois eu lavei bem lavadinho. Só pra ela ficar mesmo com a consistência, senão desmancharia. Tá muito bom. Vale a pena. Deu uma boa de uma sujada aqui na minha pia, mas eu já limpei. Ops. Dá uma batidinha no celular aí, só pra vocês verem como ficou o vidro, ó. Lembrando que tá escuro por causa do açúcar mascavo, senão ficaria clarinho, tá? É isso aí, pessoal. Esse doce aí vai durar um bom tempo. Eu nunca fiz o teste de deixar fora da geladeira. Eu vou fazer o teste com um desses vidros, vou deixar fora, pra ver se ele conserva mesmo. E os outros eu vou colocar na geladeira, né? Então, gente, tá pronto aí o doce. Ficou muito bom. Primeira vez que eu fiz, deu super certo. Ficou uma delícia. Vale a pena fazer. Se tiver uma abóbora na sua casa, faz, testa e depois me conta aí nos comentários, ok? Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau!